Olá, vamos começar com uma provocação. E se o medo não for algo que simplesmente acontece com a gente? E se, na verdade, ele for uma escolha? Hoje, a gente vai explorar uma perspectiva bem diferente que diz que tanto a origem quanto a solução para o medo estão, na verdade, dentro da nossa própria mente. Então, a grande pergunta que fica é essa: será que o medo está mesmo fora do nosso alcance? Fora do nosso controle? Ou será que existe mais poder sobre ele do que se costuma imaginar? Essa análise vai nos fazer questionar tudo aquilo que a gente sempre pensou sobre o medo. E vamos combinar. A sensação é exatamente essa, né? O medo parece uma coisa que vem de fora, que invade sem pedir licença. É um sentimento quase universal. Mas é justamente essa ideia que vamos começar a desmontar a partir de agora. Bom, este aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo por que o medo é visto como uma escolha. Depois a gente investiga o conflito interno que ele gera, descobre o poder real dos pensamentos, aprende um método para corrigir isso e no final a gente conhece o que é apresentado como o remédio definitivo. Ok, vamos lá. A primeira grande ideia aqui é bem radical. O medo não é algo que acontece com a gente, é algo que a mente escolhe. Pensa assim, olha, enquanto muitas ações construtivas simplesmente fluem, o medo é tipo um ruído, uma interferência no sinal. Ele precisa ser controlado de forma consciente, porque a presença dele impede que a gente haja com clareza, com a nossa melhor intuição. E aqui a gente entra num ponto fundamental, a chamada confusão de níveis. É como se a mente fosse o capitão de um navio. O trabalho do capitão é dar as ordens, ou seja, guiar os pensamentos e não ficar lá na casa de máquinas se preocupando com cada engrenagem que seriam os impulsos do corpo. O medo aparece quando o capitão abandona o leme para tentar controlar as engrenagens manualmente. Aí, claro, ele perde o controle do navio porque está focado no nível errado. Certo. Se o medo é um produto da mente, o que exatamente está acontecendo ali dentro? A resposta é bem direta: um conflito. O medo é o sintoma de uma mente que está dividida, brigando consigo mesma. Esse slide aqui mostra essa dinâmica de um jeito perfeito. De um lado, o conflito. A pessoa quer ir para a direita, mas se força a ir para a esquerda. Essa tensão interna não fica só na cabeça, não. Ela transborda para o nosso emocional, gerando uma sensação de pressão, de irritação e muitas vezes faz com que o comportamento fique completamente instável. E essa tensão costuma vir de dois lugares. Primeiro, quando se quer duas coisas opostas ao mesmo tempo. Sabe como é? Querer descansar e ao mesmo tempo querer ser super produtivo? No fim, não se faz nenhum dos dois direito. A segunda fonte é ainda mais comum. Fazer algo porque se deve fazer e não porque se quer de verdade. Por fora pode até parecer que está tudo bem, mas por dentro a tensão só vai acumulando. E tudo isso nos leva ao ponto central. Se o problema é um conflito dentro da mente, é lógico que a solução também tem que estar lá. A mente é o único campo de jogo onde a mudança e o controle real podem acontecer. E aqui está o erro fundamental que muita gente comete, a tal confusão de níveis. A gente se esforça para controlar as ações, para não comer o doce, para não responder com raiva, mas deixa os pensamentos correrem soltos. É a mesma coisa que tentar parar com as mãos a água que vaza de uma torneira aberta, em vez de simplesmente fechar a torneira. E essa citação resume tudo. A verdadeira liberdade, a verdadeira responsabilidade, não está no que a gente faz, mas no que a gente pensa. Porque toda ação, todo comportamento nasce de um pensamento. O poder de escolha real, o campo de batalha, é a nossa mente. Então, o recado é claro. Tentar consertar o comportamento sem mexer no padrão de pensamento que causa ele é um esforço em vão. É como tratar os sintomas de uma doença sem nunca atacar a causa raiz. Certo, o diagnóstico está feito. Agora vamos para a parte prática, para a solução. Nesta sessão, a gente vai ver o caminho proposto para realmente corrigir o medo na sua origem. Isso exige uma mudança de atitude. Em vez de aceitar de forma passiva os pensamentos que geram medo, é preciso se envolver ativamente com o processo mental, assumir a responsabilidade por ele. É parar de ser tolerante com as criações da mente. E o processo para fazer isso é apresentado em 3 passos bem claros. Primeiro, reconhecer. Ok, isso que eu estou sentindo é medo. Segundo, entender a origem. E segundo essa visão, a origem é sempre uma escolha de não amar, seja a si, ao outro ou à situação. E terceiro, saber qual é o antídoto, que é a aplicação do que é chamado de amor perfeito. A gente já vai ver o que isso significa. Basicamente, o princípio por trás desses passos é um só.
Alinhar a mente e a vontade numa única direção, num propósito coeso. É isso que elimina o conflito interno que alimenta o medo. E com isso chegamos à última seção que apresenta o que é descrito como o remédio definitivo para o medo. É um conceito específico chamado expiação, que nesse contexto é usado para descrever o ato de curar essa falta de amor. A ideia principal é que a raiz do medo é, na verdade, muito simples. É como uma bifurcação na estrada. A cada momento podemos escolher o caminho do amor ou o caminho do medo. O medo não é uma coisa em si, ele é simplesmente o resultado de não se ter escolhido o amor. A expiação, então, é definida como um antídoto específico para essa situação. Não é um conceito abstrato, não. É o remédio direto para a causa do medo. Funciona como a aplicação do amor perfeito exatamente onde antes havia a ausência dele. E esse slide aqui mostra uma diferença crucial. Saber que existe uma solução não é o bastante. O medo só vai embora quando o remédio é ativamente aceito. É a diferença entre conhecer o mapa e, de fato, começar a caminhar. É aí que a cura real acontece. E o poder que existe por trás dessa escolha consciente é descrito como algo imenso. A imagem de uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas é usada para ilustrar o que acontece quando alinhamos os nossos pensamentos com as nossas crenças. É uma força criativa que a gente costuma subestimar. E vale lembrar que esse processo criativo não tem pausa. A mente nunca desliga. A cada segundo, ela está tecendo a realidade que a gente experimenta. Seja uma realidade de paz ou de conflito, essa força está sempre, sempre ativa. O que nos deixa com uma pergunta final muito poderosa para reflexão. Se a nossa mente é essa construtora incansável que não para nunca, que tipo de mundo os nossos pensamentos estão construindo para nós exatamente neste momento?